Passageiro mal intencionado. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e eu prefiro acreditar que a grande e imensa maioria das pessoas são honestas. Mas existem pessoas mal intencionadas, sei lá qual é o motivo dessas pessoas, mas isso acontece. E eu vi alguns casos com alguns outros motoristas, não foi comigo, mas conversando com outros motoristas eu acabei ouvindo alguns casos, onde a gente pode perceber nitidamente que houve uma má intenção do passageiro. Então a dica, o vídeo aqui hoje é para citar dois casos onde os passageiros foram mal intencionados, perfeito? E como você, motorista Uber, pode se precaver com isso através de atitude bem simples e prática, perfeito? Vamos lá. O primeiro caso é um cenário, por exemplo, né? Digamos que você pegue um casal num restaurante, perfeito? E o menino que chamou, por exemplo, o Uber, ele coloque o destino da casa dele, perfeito? Só que antes ele falou assim: olha, eu tô aqui com a minha namorada, a gente vai deixar minha namorada em casa e depois a gente vai seguir para esse destino que tá aí, perfeito? E aí, digamos que você tem que sair desse ponto aqui, né, para chegar nesse ponto aqui que é o destino da casa do menino, né? E aí, digamos que você passou antes aqui, né, dá para deixar a menina, né, e depois foi para cá. Então você fez esse caminho, né, porque parou aqui para deixar a menina, ao invés de fazer esse destino direto, né? E esse caminho que você fez para casa da menina não foi um caminho que você estava no aplicativo, certo? É um caminho que o passageiro ficou dizendo: vira aqui, vai reto aqui, enfim, né? Até chegar lá no destino. Então o caso que aconteceu foi um caso similar a esse, né? E onde o destino final era a casa do menino, e isso estava no aplicativo da Uber, mas o destino da casa da menina não estava no aplicativo da Uber e o passageiro guiou, digamos assim, o motorista até o destino da casa da menina. Bom, o que aconteceu? Finalizou a corrida. Depois, quando deixou a menina, depois deixou o menino, finalizou a corrida, deixou lá. Só que depois o passageiro ele pediu uma revisão de tarifa, dizendo que o motorista teria dado um caminho maior do que deveria. Como eu falei, a maioria das pessoas são honestas, mas existem pessoas mal intencionadas. Não sei o motivo, de repente, que levou o passageiro a fazer isso. Talvez o custo, achou caro, quis pagar de bonitão para a menina, digamos assim, né? Talvez, não sei, tô supondo aqui, né? E acabou que deu caro demais, ele não tinha dinheiro para pagar, digamos assim, a corrida, e acabou pedindo essa revisão de tarifa, em vez de ser o triângulo, né? Um negócio direto. Então a corrida, em vez de dar R$50, daria 20, certo? Esse foi os valores do caso que eu estou citando aqui, né? Então, o que aconteceu, né? Então aconteceu esse fato, né? O passageiro pediu a revisão da tarifa, o motorista depois ele percebeu que essa tarifa ela mudou o valor da tarifa, né? Ele reclamou para a Uber, aí a Uber respondeu dizendo: o passageiro disse que você fez uma volta maior e no mapa realmente tinha uma volta maior do que a necessária, né? E aí o motorista tentou alegar, dizendo que não, fui deixar a menina e tal, blá blá blá. Mas o passageiro reclamou, digamos, supondo que é difícil às vezes para Uber, digamos assim, gerenciar isso, né? Então, como o passageiro reclamou, né, e a grande maioria das pessoas são honestas, né? Então se supõe que foi dado uma volta a mais mesmo, e no final das contas o motorista ficou no prejuízo, em vez de ganhar 50 pela corrida, ganhou só 20. Perfeito? É uma situação bem delicada, bem complicada, né? O que você, motorista, pode fazer para evitar esse tipo de problema, né? Então o ideal para o motorista é sempre pedir todos os destinos que vai passar para que o passageiro coloque isso no aplicativo. Então, uma vez que o passageiro coloque o destino primeiro, digamos, o destino da menina, né, e depois o destino dele, né, isso vai ficar registrado lá no sistema da Uber e aí não tem como contestar esse tipo de coisa, né? Então a minha dica para você sempre, se tiver múltiplas paradas, peça que o passageiro coloque esses destinos
né? E aí você fala pro passageiro, por favor, pode colocar o primeiro destino então pra gente. Assim a gente consegue saber se tem algum congestionamento local, a gente consegue desviar e chegar bem mais rápido e seguro em todos os destinos, né? Então peça para o passageiro, né? O passageiro deve colocar esses destinos aí um depois do outro. Perfeito? Então, só como é que funciona bem isso, né? O passageiro primeiro coloca o primeiro destino, você vai receber a notificação, você navega, vai abrir o Waze, o Google Maps, vai até esse destino. Depois que chegou lá, por exemplo, deixou a menina, né? O passageiro coloca o novo destino, não é uma nova corrida, certo? É um novo destino. O motorista é notificado de um novo destino, ele coloca lá, navega para o novo destino e aí ele faz o resto da viagem. Beleza? Essa é a dica para evitar casos como esse. Segundo item. O segundo item é algo assim que me deixou muito triste saber que uma pessoa possa fazer isso, né? Então o que acontece? Aconteceu, o motorista estava me contando essa história, que ele deixou uma pessoa na Paulista, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E para quem trabalha aqui em São Paulo, a gente sabe que é difícil parar ali na Avenida Paulista. Tem uns bolsões ali onde a gente pode parar, mas às vezes o passageiro quer descer ali onde não pode e tal, e às vezes o motorista não deveria ceder, certo? Mas às vezes o motorista cede e aí o passageiro pula do carro e sai e vai ali pro edifício dele que ele quer ir, né? E foi esse caso que aconteceu. O motorista deixou a passageira sair e aí o motorista deixou para finalizar a corrida após a passageira sair, né? O que aconteceu? A passageira, logo que ela saiu do carro, ela cancelou a corrida. Então cancelou, invalidando toda a corrida que ela tinha feito. Inclusive ele disse que tinha sido uma corrida super longa, tinha sido uma corrida de quase 2 horas, porque pegou um congestionamento gigante, né? E ele não ganhou o valor da corrida, não ganhou corrida, porque simplesmente o passageiro cancelou a corrida quando chegou no destino. Ele saiu do carro e o passageiro cancelou a corrida. É possível fazer isso, eu nem sabia que era possível, até abri lá depois a opção e realmente, depois que uma corrida está em andamento, é possível o passageiro cancelar. Então, nitidamente, o passageiro agiu de má fé nesse caso, né? E aí cancelou a corrida, o motorista ainda tentou justificar e tal, mas enfim, ele não conseguiu reaver o dinheiro dessa corrida, né? E então, isso pode acontecer, tá? Então, na verdade, já vi 2 histórias dessa. Essa de uma corrida maior, mas também já tinha ouvido falar de uma história de uma corrida menor, né? Então, pode acontecer do passageiro cancelar a corrida depois que terminou a corrida, digamos assim. Na verdade, o motorista ainda não tinha encerrado. Então, se você é motorista, a minha dica é: encerre a corrida ainda com o passageiro no carro, ou naquele processo de descida, antes do passageiro sair totalmente do seu carro, você finalize a corrida para que esse tipo de problema não ocorra, tá certo? Então, são as 2 dicas, né? A primeira, coloque todos os destinos de todas as paradas, e segundo, finalize a corrida ainda com o passageiro dentro do seu carro, para que não tenha esse tipo de problema. Para que não abra espaço para passageiros mal intencionados. São raríssimos casos, certo? Mas eu acredito que mantendo esses 2 comportamentos que eu falei em cada caso, evita que apareçam esses passageiros mal intencionados. Perfeito, gente? Essa foi a dica de hoje. Vejo você numa próxima dica, no próximo vídeo. Valeu! Minha planilha é uma planilha do Excel, perfeito? E aí eu tô com ela aqui no meu computador. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como que é essa minha planilha, perfeito? Então aqui, vocês estão vendo que começa aqui a planilha, tem painel, custos, configuração aqui embaixo, né? Então vamos começar aqui pelos custos.